Dando continuidade ao livro de Terrilim número 2, ou seja, o livro dos Salmos. Está escrito o seguinte: Porque se rebelam as nações e os povos imaginam vãos projetos. Parece que o Salmo 2, ele vem de encontro com a nossa realidade. O momento em que estamos vivendo, parece que as Escrituras se parece ainda mais atual, parece ser ainda mais clara com a nossa realidade. O Salmo número 2, ele é um salmo profético. Quando a gente fala que um texto é profético, a gente fala que é uma estrutura que está debaixo de uma promessa de Deus. Sabemos que o Salmo 2, ele é um salmo também messiânico. É um salmo que aponta para Jesus Cristo. O livro de Salmos, o Salmo 2 escrito por Davi, parece que ele dá a entender que ele estava, em muitas passagens, já falando do Messias, o ungido de Deus, que viria para aliviar o jugo de Israel, para salvar gentios, para trazer graça, para trazer misericórdia, para trazer o verbo vivo. Quando a gente lê o Salmo 2, abre-se então algumas luzes nas nossas mentes, no nosso entendimento, que por ser um livro poético me dá estruturas para enxergar, para imaginar algo sem sair da interpretação do texto. Quando a gente entende que os salmos, eles são tão bíblicos, tão inspirados por Deus, como os livros proféticos, como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como as epístolas de Paulo, como os livros históricos, enfim, o livro dos Salmos ele está no mesmo nível de revelação, no mesmo nível de inspiração, porque o autor que o inspirou, o livro poético, também é um autor que inspirou o livro histórico, o autor que inspirou as epístolas e que inspirou os evangelistas a escrever sobre Jesus Cristo e o seu ministério na terra. Quando eu leio o Salmo 2, estava meditando, estava observando alguns detalhes, e não é diferente do Salmo 1, também é rico em estrutura, em base bíblica, em revelações. Veja o que já diz no verso 1 do Salmo 2. Porque se rebelam as nações e os povos imaginam vãs projetos. É interessante notarmos o seguinte: é uma pergunta. Sabemos que dentro dos pergaminhos hebraico, a expressão de interrogação, sinal de interrogação, soa um pouco diferente, mas vamos filtrar nas traduções que temos nas mãos, que também é fiel, também merece um grande respeito. Por que se rebelam as nações? É uma pergunta que o salmista nos lança. Por quê? Por que se rebelam as nações e os povos imaginam vãs projetos? Eu entendo o seguinte: tudo bem que você pode enxergar ele de outra maneira, mas eu vou me expressar da maneira que eu estou meditando, baseado na luz da palavra. Por que se rebelam as nações? Por quê?
e os povos imaginam vãos projetos. Muitas nações, se a gente for um pouco para a história, esqueceram do Senhor, abandonaram a lei moral, as leis estabelecidas pelo Senhor e se tornaram nações pura de ateísmo, com várias diversificações de deuses, construíram altares pagãos, e as nações parece que esqueceram de um Deus que tirou Israel do Egito. O salmista está falando como se muitas nações, dando à luz de que muitas nações se esqueceram da tamanha libertação que Deus fez para um povo que estava escravo no Egito há mais de 400 anos. Parece que o povo esqueceu que Deus alimentou o povo num deserto e não deixou o povo morrer. Aí você vai se expressar e dizer, mas somente 2 pessoas das gerações que saíram de Israel, do Egito, entraram em Canaã. Entenda? Porém, os que pereceram no deserto foi porque murmuraram, porque não acreditaram na providência de Deus e na soberania de Deus, não confiaram inteiramente no Senhor e se deixaram ir pelos seus próprios caminhos. Muitas nações estão esquecendo de um Deus único, de um Deus verdadeiro, e o salmista está se expressando por quê? Por que as nações estão se rebelando e os povos imaginam vãos projetos? O porquê que ele se expressa como se dissesse, olha, é vão os projetos que as pessoas estão fazendo, porque todo projeto que o homem estabelece e Deus não é o centro do projeto, é vão. O salmista está acendendo uma luz na nossa consciência dizendo, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai buscar, adorar em qualquer conceito da vida, se for um projeto que eu ajo da maneira que eu quero, é vão. Os nossos projetos têm que estar focados na palavra do Senhor. Senhor, esse projeto agrada a tua vontade? Aquilo que eu estou planejando, Senhor, é da tua vontade? Quando o salmista diz que é vão, ele está dizendo, é um pensamento de homem. E as nações se rebelaram. No verso 2, os reis que governam a terra conspiram, colocam-se de pé e unidos os príncipes maquinam entre si contra o Senhor Jeová e contra o seu ungido. Pense comigo, os reis é a autoridade máxima em uma nação. Sabemos que quando Deus falou no monte, quando Moisés estava presente diante do povo, o Senhor estremeceu e o povo levantou a voz dizendo, Senhor, Moisés, pede para que o Senhor fale através da sua boca, porque temível é quando Deus fala. Nós não podemos suportar quando Deus fala. Fala tu, Moisés, e nós te ouviremos. Quando o salmista diz que os reis governam a terra, foi o povo quem pediu um governo teocrático, onde o homem governava sobre os seus súditos. Os reis, na nossa atualidade, seria o quê? O nosso presidente, seria os nossos governadores, os nossos senadores e deputados da nossa atualidade. Porém, os reis que governam a
terra conspiram. Eles não conspiram contra homens, eles conspiram contra a lei de Deus. O salmista está falando de um rei e de um governo que conspira contra os princípios de Deus. Colocam-se de pé e, unindo, faz uma aliança e maquinam entre si contra o Senhor. Nas suas reuniões secretas, nos seus projetos ocultos em que a sociedade, em que a maioria não tem conhecimento, sabemos que o poder de influência, a maioria, não todos, a maioria dos poderes de influência é uma influência diabólica, não procede de Deus. É por isso que este salmo ele é muito messiânico e profético. Ele está dizendo que os reis fazem aliança, conspiram contra o Senhor. Todo projeto, toda lei que vai de contrário à vontade de Deus é conspiração. E os príncipes maquinam-se contra o Senhor, faz estratégias. É claro que eles não conseguem atingir ao Senhor, mas vão fazer leis e princípios que influenciam os que servem e seguem e adoram o único Deus. Conspiração, porque eles sabem que que o inimigo, o adversário, não pode bater de frente com o Senhor, porque ninguém consegue afrontar a Deus. Porque Deus é soberano, é Ele todo o poder, é Ele toda a honra, é dele toda a glória. Então, ninguém consegue ir contra o Senhor. Porém, os príncipes e os governantes conspiram contra aquilo que exalta o nome do Senhor. Contra o seu ungido, dizendo, contra o seu ungido. Quem é o ungido no Salmo 2? Apontando já para Jesus Cristo. No livro, no momento em que o salmista escreve o Salmo 2, Jesus Cristo ainda não tinha vindo se manifestar no verbo, ainda não tinha vindo em carne, não tinha cumprido ainda o ministério na terra. Porém, as nações, os príncipes fazem aliança para conspirar contra um ungido. O ungido é Jesus Cristo, aquele que esteve nas limitações do homem, mas não pecou, que esteve na natureza, no corpo de homem, de carne e osso, se alimentou, bebia água, sentia frio, mas em momento algum pecou e venceu a morte. Então, o objetivo aqui também já aponta para um estabelecimento, já vai falar um pouco do reino milenar de Cristo, o momento em que Deus vai descer dos céus, descer sobre o Monte Sião e vai governar as nações. Verso 3 diz: cortemos em pedaços os seus laços e lancemos de sobre nós o seu jugo. As nações serão governadas pelo Senhor. As Escrituras vai dizer que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e eu creio nisso. Isto é um salmo profético, desde o início eu venho falando isso. Então note, o plano das nações, dos príncipes e governantes é isso aqui. Cortemos em pedaços, estratégia maligna, os seus laços e lancemos de nós o seu jugo. Sabe o que os governantes iníquo e ímpio querem? Lançar fora os princípios. Esse julgor é o jugo da graça de Deus. É o amor, é a gratidão,
é a obra da graça nas nossas vidas. E os ímpios não querem isso daqui. Não querem um jugo suave. Querem viver colocando um jugo pesado sobre os mais fracos. É por isso que Jesus diz: vinde a mim, porque que eu lhes darei descanso, e o meu jugo é leve. Então, a estratégia do adversário é lançar fora os princípios que Deus estabelece. Verso 4. Mas aquele que está entronizado nos céus se rirá, o Senhor Jeová zombará dele. É interessante notar que Deus, ele é onisciente. E ele também tem algo chamado presciência. Quando eu uso o termo onisciente, é um Deus que sabe de todas as coisas antes mesmo de acontecer. Quando eu digo que ele é presciente, ele é alguém que consegue prever o que irá acontecer antes de nós mesmos imaginar. Entenda, o Senhor zomba daqueles que fazem projetos e querem lançar fora o jugo, os princípios de Deus. O Senhor ri deles. Por quê? Porque Deus é tão perfeito que quando as pessoas querem viver sem Ele, quer rejeitar a Ele como se tivesse o poder de rejeitar a Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Quando as pessoas querem viver sem os princípios de Deus, Deus do mais altos céus ri dele e dos seus projetos. Sabe por quê? Porque como o nosso adversário não pode bater de frente com o Senhor, ele vai bater de frente com os que seguem o Senhor verdadeiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Versículo de número 5 diz: então falará contra eles com o seu furor e em sua ira os aterrorizará. Deus, esse verso 5, é o ungido de Deus falando. Então falará o ungido do Senhor contra os governantes e os reis com o seu furor. Quando a gente diz que Deus está em seu furor, Deus chega um momento em que ele se ira. O pecado do ser humano, da natureza adâmica, muitas vezes da natureza diabólica, é tão grande, é tão abominável que a expressão furor, que Deus se ira, a ira de Deus é como se Deus dissesse assim: basta, chega, agora é eu quem vou agir e entrar no assunto. E em sua ira, Deus o aterroriza. Entenda, quando Deus está irado, Deus entra em ação. Sabe o que acontece? Os homens que confiam nas forças do seu braço se aterrorizam quando Deus entra em ação. Sabe por quê? Porque muitos têm coragem de falar contra o Senhor, blasfemar das coisas de Deus, agir com escárnio das coisas de Deus, quando está tudo bem. Mas quando as coisas estreitam, quando a saúde não vai bem, quando a perseguição não para, quando tudo na vida do cidadão começa a dar errado,
ele começa a tremer na base e dizer: Senhor, me ajuda. Parece que o ser humano, ele é movido a muitos, não todos, é movido a dores. Quando está tudo bem, eu não quero Deus, mas quando a coisa estreitar, eu corro para Deus. Isso é um grande erro pensar assim. Quando Deus começa a falar contra os governantes e os príncipes que tramam lançar fora o jugo e a presença de Deus, abandonar o Senhor, querer rejeitar o Senhor, Deus entra em ação com o seu furor e a sua ira os aterroriza. Deus está dando tempo para a gente viver uma vida de arrependimento agora, no momento certo. Essa ação de Deus é já no reino milenar de Cristo, onde todos estarão perante o Senhor para prestar conta de tudo o que fez. O momento em que as nações entrarão em terror é as nações que reconhecerão Jesus como Rei dos Reis. A expressão Rei dos Reis está além do Rei de Israel. É um Rei de todos os povos. É um Rei que vai julgar com retidão e vai agir com autoridade sublime. Ele vai os aterrorizar. O reinado do anticristo, que o anticristo são aqueles que querem lançar fora o jugo, lançar fora as leis morais de Deus e as leis divinas de Deus. Verso 6 diz o seguinte: eu sou aquele que consagrou em Sião o meu rei no meu santo monte. Aqui, já no verso 6, é a voz do próprio Jeová. Eu sou aquele que consagrou em Sião o meu rei. Sião é um monte de Sião, é uma cidade em Israel, que existe um monte chamado Monte Sião. E o Senhor o consagrou, o seu rei, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Quem enviou o Filho foi o próprio Jeová. Quem enviou o Cordeiro foi o próprio Jeová. E ele venceu a morte de cruz, e recebeu autoridade sobre as nações. Recebeu a autoridade do Rei dos Reis. Os homens não o conheceram. Os homens não o trataram como rei, pelo contrário, zombaram, escarneceram. E os romanos, ao chicoteá-los, zombaram dizendo: este é o rei dos judeus? E pega uma coroa de espinho e o coloca na sua cabeça. Foi assim que trataram o rei Jesus, o único que merece honra e glória. Aquele que veio para salvar, para trazer os pecadores ao arrependimento. E não existe, ninguém será salvo sem se arrepender dos seus maus caminhos. Ninguém será salvo sem confessar o nome de Cristo. Aquele que veio como cordeiro e ressuscitou, venceu a morte, ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para governar no reino milenar. É por isso que, no meio de tanta revelação, este salmo é conhecido entre os estudiosos da Bíblia e os mais teólogos, o salmo profético, um salmo messiânico. Desde já eu encerro essa breve reflexão no Salmo 2, para que eu paro porque o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou dar continuidade. E através de tantas revelações, eu continuo ainda mais quando eu leio o Salmo 2, edificando ainda mais a minha fé, acreditando que Jesus é o Rei dos Reis e reinará sobre todas as nações. Não adianta confiar na força de homens, não adianta confiar nos nossos governantes,
Devemos orar, como está escrito no Novo Testamento, mas nós não devemos concordar com princípios e regras estabelecidas que tenta nos afligir, que tentam influenciar no meio das suas leis, nos influenciar a abandonar o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Não largue o arado por causa de leis de homens, porque os mártires venceram, na idade das trevas os cristãos venceram, e nós que estamos passando por esta época difícil, nós iremos passar, nós seremos vitoriosos. E lembrando sempre da palavra de Cristo, se com Ele vivermos, e se com Cristo também morrermos, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele em poder, honra e glória. Nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou, em corpos glorificados. Que Deus venha a nos abençoar e não tema nunca o que mata, o que fere a carne, mas tema sempre aquele que tem o domínio das nossas almas. Que Deus nos abençoe e até breve.